Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Acabei de chegar na Neoquímica Arena, tomei um banho aqui porque eu tinha tomado um banho de chuva aí. Mas aqui está o pós-jogo de Corinthians 1, Racing Montevidéu 0, né? Algumas coisas para comentar antes da partida, né? O Corinthians segue sem técnico, como vocês sabem, né? Teve a negativa do Tite, tá no embrolho aí com o Dorival Júnior, a gente não sabe quem é que vai assumir o Coringão aí. Já é o segundo jogo sem técnico, né? Depois da demissão do Ramon Dias e do seu filho Emiliano Dias, né? E aí quem tá comandando a equipe, como vocês bem sabem, é o Orlando, né? E tem uma coisa que eu fiquei pensando antes da partida, né? Que é o seguinte, né? Muita gente meio que liga o foda-se pra Copa Sul-Americana, outros estavam putos, né? Com a quase eliminação do Corinthians, né? Tipo, tempestade de copo d'água, né? Não tá nem um pouco eliminado ainda, né? Não só pelo jogo de hoje, mas por como foi desenhado as últimas partidas, né? Teve empate do Huracan com a América de Cali. Mas também porque o próximo jogo é contra o Flamengo, um adversário dificílimo no Maracanã, e depois no outro meio de semana tem o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, né? E aí me chamou a atenção como é que o Corinthians ele ia se planejar para essa sequência de jogos, né? Vai esticar a corda, não vai? Depois do Novo Horizontino tem o Internacional, ou seja, é uma sequência complicada, né? E no meu ponto de vista, talvez o Corinthians fosse com um time misto, né? Um time alternativo hoje contra o Racing Montevidéu, para poder esticar a corda contra o Flamengo e contra o Novo Horizontino. Mas não, teve retorno aí do Mateuzinho, teve retorno aí do Hugo Souza, né, para a equipe titular. O Corinthians foi praticamente com a equipe titular, exceto o Rodrigo Galo, né, que segue lesionado, a gente não sabe quando é que ele volta, né. Não sei se foi a decisão mais acertada, pensando a longo prazo. Mas, de repente, o Corinthians está com a prioridade aí de não ser eliminado na Copa Sul-Americana. Hoje era um jogo chave para você continuar vivo na Copa Sul-Americana, né, como eu tinha dito. O Corinthians não estava eliminado, tem ainda mais 4 jogos, né, agora falta 3, mas precisava vencer esse para pelo menos passar em segundo na Copa Sul-Americana. Não é o fim do mundo e para os playoffs, a questão é que ia dar uma rushada no calendário do Timão para o segundo semestre, depois do Mundial Interclubes que vai ter, né? Mas o importante é passar. Eu fiquei com essa dúvida. E aí o Orlando foi com a equipe titular, foi com o Hugo Souza no gol, na lateral direita o Mateuzinho, a dupla de zagueiros contou com Torres e Gustavo Henrique, na esquerda o Anguilleri, o meio campo foi aberto com o Ranielli centralizado, né, o 5, né, pela esquerda o Brando Bidon, pela direita o André Carrilho, no ataque o Romero pela direita, o Memphis Depay pela esquerda e no comando do ataque o Roberto. A equipe titular, né, pessoal? Hoje em dia é essa a equipe titular do Corinthians, né? O jogo modorrento no início, né, lento, né, o Corinthians parecia que não estava querendo muito, né, assim como esteve querendo muito contra o Sport, né? Até que na casa dos 10, 15, o Félix Torres decidiu dar uma pimentada na partida, né? Tava achando insosso, né, ou sosso. Sosso sem sal, né? Tava achando sem sal o jogo, ele pegou e já tacou pimenta, né? E assim, pessoal, tem uma coisa pra falar do Félix Torres, né? Pra quem acompanha aqui os vídeos no canal, eu acho que vocês repararam que eu não tenho aqui uma postura muito de tipo, pô, esse cara é um lixo, esse maluco é um verme, é um bosta, né? Fora do Corinthians, né? E tal, né? Essa postura mais... Talvez mais elétrica, mais energizada, né? A minha postura aqui é um pouco mais racional, né? Mas tem alguns jogadores que às vezes eu desisto, depois de muito tempo, né? E o Félix Torres tá me lembrando o Raul Gustavo. Raul Gustavo, eu demorei pra desistir do Raul Gustavo. Ele teve que fazer uma série de cagadas, né? E o Félix Torres, pra mim, tá indo na mesma direção. O Félix Torres é um mau jogador, um péssimo jogador? Eu realmente não acho. Tava até apostando que uma hora ele ia virar, sabe? Tipo o Balbuena 2016, que foi um monstro em 17. O Balbuena 16 era um lixo, né? Pra quem não se lembra. Muito ruim mesmo, tecnicamente falando, né? O Torres eu não acho ele tão ruim tecnicamente, mas eu acho que às vezes ele dá uma desligada assim, ele, sei lá, mano, que tal entregar o jogo, que tal tocar a bola pro goleiro na fogueira, que tal eu ser expulso, que tal fazer um pênalti absurdo, né? E o Félix Torres tem acumulado essas decisões que pra posição dele, né, que é a posição defensiva ali de zagueiro, tem que ser um cara correto ali, um cara que sei lá, que não dá problema pra zaga, né, que não traz perigo pra equipe, é uma posição de confiança pra mim, zagueiro, né? O cara faz o básico muito bem feito, tá ótimo, tá ligado, mano? E o Torres, ele me irrita, porque às vezes ele de repente faz uma cagada, né? O que aconteceu? Ele dominou a bola errado no meio campo, o cara do Racing pegou a bola, ele pegou e deu um carrinho criminoso, o juiz ainda passou um pano, deu cartão amarelo, mas o VAR é impiedoso, né, cruel, chamou o juiz lá e, pô, era pra vermelho, né? Corinthians aí com um a menos, né? Eu não sei se isso deu um ânimo pros jogadores do Corinthians, mas a verdade é que o Corinthians ficou mais ligado depois do 1 a menos, né? Depois de ficar com 1 a menos, né? O Ranielli fez a posição de zagueiro, e eu acho que o Corinthians está tão acostumado a jogar com 2 no meio campo, né? Quando o Ramon Dias fazia as cagadas táticas dele, que nem sentiu falta do terceiro homem de meio campo, né? E a equipe do Racing é muito ruim, tá? Tecnicamente falando. Eles batem, chegam junto, né? A defesa até que relativamente boa,
Mas, porra, o cara não consegue acertar 3 passes, tá ligado, mano? Muito ruim mesmo a equipe do Racing. E eu acho que por isso também o Corinthians não teve muitas dificuldades defensivas, mesmo com a menos, tá ligado, no jogo, né? O Corinthians teve um voleio que o Alberto deu ali, que foi por cima do gol, mas o Corinthians não tava conseguindo produzir muita coisa, né? Não teve, tipo assim, o goleiro do Racing não defendeu muitas bolas, né? Não teve perigo, né? Quem chegou uma vez antes da expulsão foi o Racing, numa jogada de escanteio, o cara chutou e o Hugo fez uma boa defesa, né? Mas de resto o jogo foi... não rolou muita coisa, né? O Corinthians tentava fazer as jogadas lateralizadas, né? Pra cruzar pra trás, com o Mateuzinho, com o Memphis, com o Romero, né? O Orlando tinha dito isso na entrevista pós-jogo do Sport, né? Que essa era a jogada que ele queria fazer contra o Sport. Eu acho que ele tentou repetir a dose, né? Hoje contra o Racing, né? Bom, voltamos para o segundo tempo, né? Ainda com a menos, obviamente, né? E o Corinthians seguiu em cima, né? O Racing ainda fez um gol no primeiro tempo, né? Mas a bola bateu na mão do jogador deles lá, o juiz na hora impugnou o lance, né? Pra quem não sabe, não pode fazer gol de mão, tá? Por isso que o gol do Lucas na Copa do Brasil deveria ter sido impugnado, independente da intenção. Mas enfim, o cara que fez o gol do Racing fez o gol de mão. No segundo tempo, o Corinthians pressionou mais a equipe do Racing Montevidéu, foi chegando, né? Foi criando as oportunidades, foi rushando, né? Dando perigo ali na zaga do Racing. E o gol do Corinthians sai depois do escanteio batido pelo Memphis Depay, dá um bate-rebate na área, o Romero pega e faz o gol para o Corinthians, né? Na hora não tinha entendido, mas o gol tinha sido invalidado, né? Motivo, aparentemente a bola do Memphis Depay saiu do campo na hora que ele faz o arco no escanteio, né? O VAR foi chamado lá e deu gol pro Corinthians, né? Absurdo anular um gol desse, né? Gol do Romero, o Romero aí com 43 gols na Neoquímica Arena, se isolando cada vez mais na artilharia, né? O jogo foi ficando tranquilo, né? O Racing é uma equipe fraca, o Corinthians também não atacou muito mais a equipe do Racing, né? O Orlando fez algumas substituições, trocou o Brando Bidon pelo Rian, trocou o André Carrilho pelo José Martinez, né? Mas no final do jogo colocou o Charles no lugar do Yuri, o Coronado no lugar do Romero, né? Pra dar uma segurada no jogo. E eu sei que no final teve alguns chutes de fora da área que o cara do Racing deu e o Hugo fez boas defesas, mas no final teve um lance impressionante, né? O cara chuta de fora da área, pega, quica no chão. Eu tava de leste superior. Na minha concepção, parece que o Hugo Souza tava mal posicionado, tá ligado, mano? Mas não sei. Do celular, depois eu vi o lance, a bola veio meio bandida, né? Ele espalmou pra frente. Falei, puta, mano, deu uma casseada, né? E aí o cara, no rebote, pega, ele faz um milagre, né? Ele se joga assim, abre o corpão, pega no pé dele, a bola sobra ainda, o Mateuzinho, né, salva em cima da linha. Assim, lances espetaculares do Hugo Souza, né? A torcida tava criticando muito o Donelli, né? Esse é o ponto, né? O Hugo Souza é um cara capaz de fazer esses lances que ele protagonizou no final do segundo tempo ali, mantendo o placar de 1-0 pro Corinthians, né? Cara, o que eu achei do jogo? O Corinthians entrou meio vagabundo, teve a expulsão idiota do Félix Torres, o time acordou, e no final do dia esse 1-0 foi muito bom. A equipe teve que se esforçar muito, né, por jogar com 1 a menos, e tinha que vencer de qualquer jeito para se manter vivo na Copa Sul-Americana. Eu acho importante, tá, o torneio da Sul-Americana, como eu disse, não achava que estava virtualmente eliminado, o Corinthians tá quase fora. Porra, passa 2, tá ligado, mano? Tinha tido só 2 partidas que tinham sido realizadas, né, mas o Corinthians perdeu uma dentro de casa, mas pode vencer fora de casa também, o Huracan, ou o próprio Racing Montevidéu, né? Enfim, e recuperar esses pontos, né? Isso não quer dizer também que o Huracan vai fazer 18 pontos, ou o América de Cali, né? Enfim, e foi importante a vitória. Jogou bem? Não. Eu acho que esse time dá uma desliga e desliga, tá ligado? Isso me prova que não era só culpa do Ramon Dias. Tem que ver se o próximo técnico que vai chegar vai conseguir deixar essa equipe do Corinthians ligada por mais tempo, tá ligado? Durante as partidas, né? Sem tomar choque de realidade, né? E, pô, não vou cobrar isso do Orlando, né? O Orlando, acho que ele escalou a melhor equipe que ele tinha. De novo, achei que ele foi bem, né? Me pergunto se, a longo prazo, usar a equipe totalmente titular hoje, pô, até os 25 do segundo tempo, tava todo mundo em campo. É a ideia mais acertada? Visto que tem Flamengo, tem Novo Horizontino, tem Internacional nos próximos jogos. São todas partidas de caráter decisivo, fora a complexidade, né? Isso a gente vai ver nos próximos jogos. Vai ter lesão, enfim, cartão, time cansado, porque a corda vai esticar, né? Mas é foda você colocar isso na conta do técnico interino, né? Isso aí é pro técnico que é o principal, que define a gestão da equipe, né? Enfim, mas o Corinthians aí com a sua cúpula, Fabinho, Soldado, Augusto Melo,
na minha concepção, estão demorando demais para tomar essa decisão, tá, pessoal? Já falei para vocês que eu já achei errado a demissão do Ramon Dias. Mas já que demitiu, tinha que acertar logo a vinda de algum técnico aí pro restante da temporada, né? Hugo Souza, cara, foi bem no jogo, né? O Hugo Souza, pô, dá outra vitalidade pro gol, né? Ele tem cara de goleiro titular, né? Boa partida do Hugo Souza, salvou o Coringão no final do jogo ainda, né? Ainda tem meus questionamentos se ele falhou ou não na primeira bola. Mas a verdade é que acabou 1-0 e muito pelo Hugo Souza. Mateuzinho, partida muito boa do Mateuzinho. Bem defensivamente, bem no apoio, né? Se matou demais ele, o Mateuzinho, fez boas jogadas. Grande jogo do Mateuzinho. Torres, pô, o vilão da partida, né? Quase complicou tudo mais uma vez. Já teci comentários sobre ele no início do vídeo. Gustavo Henrique, uma partida segura. Anguilera, muito boa partida também, partida segura. Ranieri foi muito bem, fez um bico de zagueiro. Tem hora que ele ficou de híbrido, né? De zagueiro e de volante. Ajudou o Brando Bidon na briga. Ele teve uma confusão depois do gol do Corinthians, né? Uma sequência de entradas. Ranieri saiu 40 metros pra ir tretar, tomou um cartão amarelo. Enfim, Ranieri é foda, né? Muito bom jogo do Ranieri. Bom jogo do André Carrilho, como sempre, muito importante para dar aquele fluxo ali no meio campo, né? O Bidon também foi bem. Acho que ele demorou um pouco para dar um pouco os passes, mas em geral ele foi bem. O Romero, porra, fez o gol, foi importante na partida. Tenho gostado da movimentação dele com o Yuri, com o Memphis Depay, contra o Sport, contra o Racing Montevidéu. Achei legal essas movimentações que eles fizeram. O Orlando disse que deixou os caras fazer como eles quisessem, né? Meteu o Ancelotti ali, o Orlando, na entrevista coletiva contra o Sport ainda, né? Que os caras estavam posições variadas e mistas, né? Tipo, velho, o que vocês querem, né? O Memphis Depay fez uma partida, eu achei que ele chamou o jogo. O Memphis tem chamado as partidas. Foi que nem foi pra vocês, pessoal. Às vezes eu não me importo se o cara fez uma partida tecnicamente boa ou ruim. O Garro aconteceu diversas vezes isso. O que eu me importo com o jogador é ele aparecer. O Memphis é o camisa 10, ele tem que fugir da marcação, ele tem que pedir bola no pé, tem que fazer as jogadas, tem que bater pro gol, tem que bater escanteio. E o Memphis tem, depois de demitir o Ramon Dias, ele tem crescido aí, né, nessa questão. Talvez ele não tenha acertado muitos lances tecnicamente bons, né, durante o jogo contra o Racing Montevidéu, mas bateu bem o escanteio, né, e participou bastante do jogo. Boa partida do Memphis. Mais uma partida apagada do Yuri Alberto, né, teve o lance de voleio, mas já é uma segunda partida que ele não vai tão bem. Tem sentido falta de ter um 10, né, um meia para enfiar as bolas para ele em profundidade, né. Teve umas 2, 3 bolas que o Carrilho ainda acerta, né, contra o Sport, ele perdeu aquele gol, Yuri, né. Mas hoje o Bidon teve umas 2, 3 chances de meter a bola em profundidade e demorou demais, o Yuri acabou ficando impedido, né, ou não tendo sequência de lance, né. Mas é isso. Os caras que entraram, achei que o Martins entrou um pouco pesado hoje, não sei se vocês tiveram essa sensação, parecia que tava com frio do caralho, né. O Rian entrou bem, fechou meio campo ali, o Charles também, não tem muito o que dizer. O Coronado também teve pouco tempo, né. Acho que é isso que tem a dizer sobre o Corinthians 1, Racing Montevidéu 0 pela Copa Sul-Americana, tá, pessoal? Dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!